Sonic the Hedgehog, IDW Comics, parte 33. A história começa com Sonic todo folgadão em uma árvore, em frente à oficina do Tails. A Rouge está explicando para o Tails que ela pegou esses arquivos enquanto ela estava na nave do Eggman. Enquanto o Sonic acorda, a Amy traz a última peça do Ômega. Rouge pergunta se o Tails consegue consertá-lo, e ele responde que os códigos que a Rouge trouxe estão criptografados, e sem a chave certa é impossível ler o código, e mesmo que se ele conseguisse a chave, o Ômega está tão danificado que precisa de uma reconstrução completa. Tails explica que se ele entrar na rede do Eggman, ele até pode encontrar a cifra para ter acesso às plantas, mas isso iria requerer que ele entrasse em uma base abandonada do Eggman. Rouge se prepara para ir embora, pois ela já fez a sua boa ação do dia. Eis que de repente, o Sonic aparece dizendo que conhece uma base abandonada e que ele não vai lá em eras. E pergunta se a Amy não quer vir junto. Amy fica toda vermelha com a proposta do Sonic, e ele explica que vai ser uma missão fria, escura, abaixo do subsolo e cheia de badniks assassinos. O de sempre. Amy fica meio enjoada disso, e a Rouge diz que sempre pode contar com Sonic, enquanto ele faz a arminha. Porém, Tails diz que isso só cuida de uma parte, que são as plantas. Porém, ele precisa do material, que é algo difícil de fazer, pois ele não tem fábricas de produção igual ao Eggman. Talvez, Tails poderia usar partes de robôs da série Z-1000, porém elas são muito raras de se encontrar. Rouge, confiante, diz que pode dar conta disso. Ela diz que estava de olho em White Park há um tempo. Sonic pergunta se é o local que tem a montanha russa, onde se passa a White Park Zone de Sonic 4 episódio 2. Rouge explica que White Park é um local onde se pode achar mercadorias raras, como por exemplo, a tecnologia resgatada do Eggman. Isso é, se você souber com quem falar. E que é o Glut, o campeão das corridas de Shao, que também tem uma grande coleção de riquezas e tecnologias, e faz negociações estranhas por debaixo dos panos. Porém, como a Rouge é uma ladra famosa, fica difícil dela ganhar confiança dele, sem uma história para encobri-la. E por sorte está tendo uma, que é a corridas de Shao. Amy estranha o tanto que a Rouge planejou isso, e ela se defende dizendo que com tanto tesouro lá, é claro que ela ia fazer isso. Porém, eles precisam de mais uma pessoa para fazer isso funcionar. Na casa da Cream, a mãe recebe uma ligação da Amy e pergunta com a Rouge se ela tem certeza disso. A morcega responde que se a Amy não quiser, ela pode ir lá com os garotos na base escura abandonada do Eggman. Enquanto a Cream faz bolachas, sua mãe fica a par do plano, porém fica meio receosa quanto à questão. Só que a Amy apela para o lado bondoso dela, dizendo que se o Elmo tivesse sido estragado, com certeza que ela iria querer que ele consertasse. Ajudar o Ômega iria criar um grande impacto positivo, e o robô confirma que sim, pois seriam crateras de impacto. Vanilla concorda com a Amy e diz que German também precisa de conserto, pois ele, apesar de ele não reclamar, ele foi muito prejudicado na última batalha. Amy responde que o Tails pode consertar. Cream fica animada com a possibilidade de consertar o German. A coelhinha pede para sua mãe se ela deixa que a Cream vá, e a mãe deixa, considerando que a Amy e o German estarão lá para protegê-la. Vanilla pede a sua filha para pegar as roupas de inverno, enquanto ela embrulha algumas bolachas, tanto a Cream quanto o German comemora. Enquanto isso, na floresta perto do vilarejo do Moinho, Sonic e Tails chegaram na base abandonada. Tails pergunta ao Sonic como ele encontrou a base, e o ouriço responde que foi porque ele a encontrou enquanto estava correndo e marcou bem o local. Tails se pergunta por que o Eggman abandonou a base e faz uma cara assustadora. Vira a luz contra o seu rosto e diz que deve ter sido porque ela foi dominada por badniks fantasmas. Esses badniks só saem durante a lua cheia e é para tomar cuidado, pois eles querem sugar o seu sangue.
Tails fala que o Sonic tá ficando biruta, enquanto o Ouriço nega. Uma figura misteriosa aparece nas sombras. Tails fica feliz ao encontrar um terminal e diz que pode acessá-lo se tiver uma energia reserva. Enquanto Sonic se ferra para abrir a porta, Sonic fica aterrorizado com o lugar e se arrepende de ter falado sobre os fantasmas. Tails diz que pelo menos eles terão companhia. Enquanto isso, Amy, dirigindo seu fusquinha que está levando o pessoal para White Park. Amy está feliz, pois está relaxando ao invés de estar lidando com a papelada da restauração. Mas algo surge na pista que faz com que ela freie o carro bruscamente. Era Shadow. E a Rouge logo dá em cima dele, e o Ouriço, como sempre, com cara de zangado. Amy pergunta o que ele está fazendo aqui, e o Shadow responde que não é da conta dela. Ela pede também o Ouriço para ajudá-los, já que eles estão tentando consertar o Ômega, mas o Shadow não liga. Amy se pergunta por que ele tem que ser tão ranzinza, e a Rouge diz que não é para levar para o lado pessoal, já que isso foi educado para os padrões do Shadow. A Rouge sente que vai ver o Shadow de novo. Pouco tempo depois, elas chegaram na sede de corridas de Shaw. Rouge pede para eles chamarem de Faceit. Rouge, ou melhor, Faceit, pede para Ômega aguentar firme, e para os outros ficarem calmos, pois com sorte ninguém vai saber que eles estiveram ali. Porém, uma figura misteriosa os avista e vai embora. E então, Omochao começa a anunciar que a corrida vai começar e que todos que querem participar bastam se inscrever ao seu Shaw primeiro. Enquanto Rouge leva a Cream para se inscrever, Amy vai procurar um local para eles verem a corrida. Rouge pede para inscreverem a Cream, que aparentemente corta a fila. Rouge diz que a Cream quer se inscrever na corrida, mas o Omochao diz que crianças não podem participar e por isso ela é quem vai se inscrever na corrida. A corrida está prestes a começar e o Omochao diz que os 50 primeiros Shaws que vencerem a corrida irão se classificar para o grande tour de amanhã. Cream fica chateado pela Rouge ter mentido, mas uma mentirinha de nada não fará mal. Eles chegam ao lugar para ver a corrida. Rouge encontra o homem que eles estavam procurando, porém ela fica enjoada por ver que ele é muito cabeludo. É dada a largada na corrida e Cheese fica atordoado com o barulho. Cream fica preocupada, mas fala para o Cheese não desanimar, já que ele pode alcançar todo mundo na sessão de voo. Cheese fica animado e manda ver na corrida. Ele ultrapassa o Shaw parecido com o Shadow, mas ele revida dando um chute no Cheese, fazendo ele cair na água. Cheese está tentando de tudo para prosseguir e terminar a corrida. Reparem que a figura misteriosa está lá observando. Cream pede para o Shaw escutar a voz, pois ela acredita nele, e a Amy quer que o Cheese acabe com todos eles. Utilizando um grande esforço, Cheese usa todo o seu poder e consegue ultrapassar a linha de chegada. Cream fica toda feliz e impressionada com a bravura do seu Shaw. Rouge diz que aquela última corrida de último minuto fez com que ele fosse qualificado para o grande prêmio. Porém, Cheese está meio chateado ao ver o seu rival comemorando, e ambos se encaram. Elas estão muito felizes, pelo plano ser divertido. A figura misteriosa está lá perto. Porém, de repente, Clutch se apresenta a elas. Enquanto ele fala, Jarmel tenta proteger a Cream. Então, a Faceit cumprimenta o Clutch, dizendo que sua reputação precede e pede desculpa por seus amigos não estarem acostumados a lugares refinados. Amy fica meio chateada. Clutch diz que está fazendo uma reunião com todos os treinadores novatos, especialmente aqueles que têm Shaws excepcionais ao lado deles. Ele dá um endereço ao seu apartamento e diz a Faceit que valerá o seu tempo, e a morcega aceita. Rouge se gaba que é assim que se faz as coisas. Amy desconfia que foi fácil demais, e a Rouge afirma que ele realmente deve estar com algo escondido na manga, mas não é para Amy se preocupar, já que ela dá conta de tudo.
Faceit pede para Amy reservar um quarto para elas e não esperá-la acordada. Mais tarde, ela vai para o apartamento. Ao entrar, ela se repara com o lugar. Ela fica espantada com a bagunça do lugar e compara com a higiene pessoal dele. Porém, se encanta com as joias do lugar. Clutch fica feliz que ela o encontrou, já que alguns de seus convidados ficam perdidos na coleção. Ele afirma que a Rouge deve ter gostado de alguma coisa que viu, e a morcega fica espantada ao ele saber seu verdadeiro nome. Clutch diz que não é para se incomodar com isso, pois ele está sentado em uma fortuna não insignificante. E a Rouge é uma ladra famosa no mundo inteiro, e cedo ou tarde eles iriam se encontrar. Rouge diz que ela prefere o termo caçadora de tesouros, e o vilão concorda, diz que ambos têm uma coisa que o outro quer, e por que não fazer uma troca. Ele diz que ele é um treinador de Shao, e um bom. Ele só quer o melhor, e por isso ele gostou do Shao da Rouge, e poderia ter tornado ele lendário. Então, ele propõe trocar o Shao da Rouge por qualquer coisa que ela quiser de sua coleção, se o Shao se classificar para a corrida de amanhã. Ele diz que trata muito bem o seu Shao desde que eles continuem ganhando. Rouge diz que ela tem que pensar. Clutch concorda e diz para ela passar perto das joias, já que ele tem muitas joias formidáveis. Omega pergunta a Rouge se ela pretende obter o Tease com violência, já que o Shao não é dela. E a Rouge diz que não vai fazer isso, mas o Clutch não precisa ficar sabendo, né? Ela conversa com o Omega dizendo que tem um trabalho para ele. Momentos mais tarde, Rouge diz que está afeito e que deve ser interessante. Porém, ela vê a figura misteriosa que esteve observando-os o tempo todo. E pergunta se ele é um dos capangas do Clutch, que está lá para dar intimidação extra. Porém, quando ele tira o capuz, Rouge fica espantada e parece conhecer a pessoa. No lado de fora, Shadow está observando as coisas, enquanto pensa que ele não encontrou nada ali, a não ser jogos e diversões. Por isso ele pensa que o rumor que havia de um traficante de robôs naquela área deve ser falso. Ele pergunta por que as garotas estão ali, e se deve ir conversar com elas, mas conclui que isso não é problema dele. Em seguida, ele ouve um barulho, e vê a pessoa misteriosa em volta de uma energia. Achando que há alguma coisa de verdade nos rumores, ele manda o encapuzado parar. Shadow diz que para a pessoa não se preocupar em correr, já que ele não conseguirá escapar dele. Porém, utilizando uma energia azul, a pessoa consegue ser muito rápida. E utilizando uma energia vermelha, pega um pedaço de madeira. Shadow fala para a pessoa não se incomodar e quer saber se ele trabalha para o Eggman. Porém, a pessoa pega o pedaço de madeira e acerta o Shadow com tudo, forçando ele a cair do telhado. Na próxima edição, a corrida dos Shaos estão dentro!